Shalom! Mais um dia na presença do Senhor e hoje estaremos compartilhando o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos à leitura? Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como que Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam, clamavam: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Mas ao verem os milagres que ele realizava, e os meninos que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se e perguntaram-lhe: Estais ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhe respondeu: Sim. Nunca leste? Da boca dos pequeninos e de bebês obtiveste louvor. E deixando-se, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e achou somente folhas. Então lhe disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: Como a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disseste a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus entrou no templo e, quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, de igual modo vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles então se puseram a discutir entre si. Se dissermos: É do céu, ele nos dirá: Então por que não creste nele? Mas se dissermos: É do homem, tememos o povo, porque todos consideram que João é um profeta.
Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: O primeiro. Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça, e não creste nele. Mas os publicanos e prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crer nele. Ouvi ainda outra palavra. Certo proprietário plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uva e construiu uma torre. Em seguida, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país. Quando chegou a época da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram outro. E enviou ainda outro servo, em